A paz do Senhor, queridos irmãos, estamos de volta para dar continuidade ao nosso estudo sobre o livro de Jó. Um livro maravilhoso pelo tema que ele desenvolve, por que sofre o justo. Este livro ajuda-nos a entender o mistério à volta do sofrimento do justo e para que possamos então ganhar tranquilidade quando passarmos pelo sofrimento. Aliás, não existe nenhum ser humano, não importa a sua camada social, não importa o lugar onde ele vive, se vive em que continente, se é continente europeu ou africano, todos nós nos deparamos de uma forma ou outra ao sofrimento. Todavia, para o sofrimento do justo existe um significado muito elevado que nós queremos que os santos possam conhecer para poder ter tranquilidade, uma atitude correta quando estiver a passar no sofrimento. O livro de Jó não é um livro que ensina que nós temos que ser passivo em relação ao sofrimento, aguentar só, não, mas é um livro que nos ajuda a entender o ensinamento atrás do sofrimento. O que é que o sofrimento também pode trazer como benefício na nossa vida? Vamos falar sobre os 4 ou 5 princípios atrás do sofrimento que nós podemos conhecer. O sofrimento, primeiro, nós temos que saber que os momentos tristes em nossa vida durarão somente o tempo necessário para que Deus cumpra o seu propósito em nós. Vou repetir. Os momentos tristes em nossa vida durarão somente o tempo necessário para que Deus cumpra seu propósito em nós. Quando nós olhamos pela vida de Jó, o Jó passou por um sofrimento tremendo que dificilmente você encontra alguém a passar pela mesma experiência, que no mesmo dia Jó perde a sua família, todos os seus filhos morrem no mesmo dia, são 10 filhos. No mesmo dia ele perde a sua fazenda, a sua empresa, se nós podemos colocar isso na linguagem atual. No mesmo período, Jó perde a sua saúde e ele torna-se um doentinho, no qual tem que recorrer a um pedaço de alguma coisa para poder se coçar dia e noite. E o Jó perde a sua reputação, é tido como um malvado, um pecador, que está a sofrer o castigo de Deus. Mas, todavia, Jó não permaneceu naquela situação o resto da sua vida. Senão, quando nós vamos chegar no fim deste livro, vamos notar que, no fim, Jó voltou a ser um homem abençoado e abençoadíssimo mesmo, para dizer que a sua tristeza foi para um tempo determinado. É para te dizer que o sofrimento do justo é para um tempo determinado. Você que está nesse preciso momento a passar um momento de sofrimento, talvez que você está a colocar 1000 perguntas na sua cabeça. Por que eu estou a passar isso? O que eu fiz para merecer isso? Quero te dizer que este sofrimento tem o seu tempo determinado. E Deus, que permite esse sofrimento, Ele sabe qual é o propósito deste sofrimento na tua vida. Há uma passagem que a Bíblia conta no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 28, que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam Deus. Todas as coisas, que sejam coisas agradáveis aos nossos olhos, sejam coisas ruins, difíceis à nossa vida, a Bíblia diz todas cooperam para o bem. Significa que até a tua tristeza, o momento do teu sofrimento, tem algum significado espiritual por detrás. Deus está a trabalhar, o dedo de Deus está a trabalhar mesmo atrás do teu sofrimento para extrair algo que vai representar
que vai representar um bem para ti, que vai ser para a tua edificação. Nem sempre no momento que isso acontece, o sofrimento, que nós podemos dar conta disso. José não deu conta que Deus estava a preparar um governo para ele, enquanto estava a ser guiado pelo caminho do sofrimento. José chegou a ser escravo, José chegou a ser detido, a passar cadeia, momento de cadeia. Talvez você não passou até ali, mas tudo isso tinha algum propósito na parte de Deus. Tem que saber, nós como filhos de Deus, vivemos nesta terra de acordo com a vontade de Deus, e Deus realiza o seu propósito através das nossas vidas. A nossa vida é tão preciosa para Deus, que Ele precisa trabalhar nela, dia após dia, usando os instrumentos que estão à sua posse, que sejam instrumentos que aparentemente são duros, mas são instrumentos que nos fazem bem. O fim sempre será melhor para aqueles que são de Deus. O teu fim, o fim daquela situação atrairá maior glória de Deus na tua vida. O segundo princípio relacionado ao sofrimento é o seguinte: confiar em Deus implica olhar para além daquilo que podemos enxergar e ver o que Deus vê. Vou repetir. Confiar em Deus implica olhar para além daquilo que podemos enxergar e ver o que Deus vê. Nós, ao passarmos pelo sofrimento, não podemos largar a nossa confiança em Deus. Se o mundo diz que a confiança é a última coisa a morrer, nós vamos dizer que a nossa confiança em Deus, a nossa esperança em Deus vai permanecer mesmo passando pela morte. Quer dizer que a nossa esperança nunca vai morrer. Não perca a tua esperança em Deus, e que a tua esperança leva-te a olhar para além daquilo que você pode enxergar, para além do sofrimento. Olha para além. Que a tua esperança te leva a olhar atrás da montanha, sabendo que se eu estou me deparando com uma montanha que representa o sofrimento, que representa obstáculos, saiba que atrás da montanha existe algo melhor. Que Deus te ajuda, mesmo quando estiver perante o mar, como foi o caso do povo de Israel diante do mar vermelho. Tem que ter a esperança. A esperança te ajuda a olhar para além do mar, sabendo que passando o mar, eu estarei longe dos egípcios e eu estarei próximo de Canaã. Para dizer que todo aquele que sofre não deixa apenas os seus olhos olharem para o teu sofrimento, mas tem a capacidade de dizer assim: se eu estou a sofrer, este sofrimento está a preparar-me para algo melhor. Deus tem algo melhor e maior para mim. Este sofrimento é apenas um momento de preparação, como é o caso da chuva. Quando cai a chuva, depois da chuva vem a bonança. Então, quero te dizer, seja capaz de enxergar além daquilo que você pode ver, porque o teu Deus vê além do sofrimento. Por isso que Ele permite o sofrimento, sabendo que este sofrimento vai atrair maior abastança, maior experiência na nossa vida. Existe um terceiro princípio em relação ao sofrimento do justo, que diz assim: a adversidade é uma ponte para um relacionamento mais profundo com Deus. Eu vou repetir: a adversidade é uma ponte para um relacionamento mais profundo com Deus. Significa que quando passamos por um momento de sofrimento, qualquer que seja ele, esse sofrimento vai melhorar a nossa comunhão com Deus, vai aprofundar a nossa relação com Deus. E você sabe que a tua comunhão com Deus, a tua relação com Deus é fonte da tua felicidade. O homem vive dependente de Deus. O homem tem que viver a depender de Deus. E quem vive dependendo de Deus, vive bem. Porque Deus é fonte da felicidade. Como uma árvore depende, as suas raízes têm que estar bem ligadas à terra, onde ele vai ter que enxugar a seiva. E a seiva é que dá vida a uma árvore. A nossa vida tem que estar enraizados em Cristo Jesus, para que nele nós possamos enxugar, receber a seiva do Espírito Santo, que é a vida do crente. A nossa vida, a nossa felicidade, a nossa tranquilidade vem de Deus. Por esta razão
que Deus permite às vezes a adversidade para que a adversidade seja algo que nos puxa mais perto de Deus. Os irmãos têm que saber disso. Os que sofrem têm aquela coisa de procurar auxílio. E quando você sabe que não tem mais outro lugar para encontrar o auxílio, então você vai se levantar os seus olhos a Deus. Como dizia o salmista no Salmo 121, diz: eu levanto os meus olhos, de onde me virá o socorro? Ele eleva os meus olhos nas montanhas. As montanhas não estão a conseguir ajudar-me. Então, quando falha as montanhas, quando falha os homens, quando falha o dinheiro, quando falha os relacionamentos, a única coisa que não falha é Deus. E muitas das vezes, quando entramos no momento de sofrimento, a pessoa bate aqui, bate ali, bate do outro lado, não está dando certo. Então, a única escape é Deus. E Deus, às vezes, permite o sofrimento para que nós possamos encontrar na nossa vida o escape verdadeiro, que Ele próprio, o Deus vivo, Deus de toda graça, Deus de toda misericórdia, Deus que consegue levantar o caído, Deus que ressuscita o morto, Deus que traz alegria onde há tristeza, Deus que muda as circunstâncias, Deus que abre a porta onde não há porta, Deus que é capaz de trazer consolação onde há tribulação. A este Deus, Ele muitas das vezes nos espera quando passamos no apuro, e quando levantamos nossos olhos a Ele, Ele estende a sua mão de graça e nos tira dali e nos coloca no lugar seguro, porque Ele é Deus de toda misericórdia. Então, o nosso sofrimento tem esse princípio de ajudar-nos a melhorar a nossa relação com Deus. Na medida que nós nos aproximamos de Deus, mesmo que foi por causa de uma situação pela qual procuramos auxílio de Deus, procuramos ajuda de Deus, e Deus operando na nossa vida, ganharemos mais fé, mais tranquilidade, mais confiança em saber que servimos um Deus vivo, que não nos desampara, como foi a promessa dele. Então, por essa razão, meu querido irmão, no sofrimento não abandona Deus. No sofrimento não fala mal a Deus. No sofrimento não se rebela contra Deus. Porque acontece muitas das vezes, quando alguém passa pelo sofrimento, a tendência é de culpar um terceiro. Se não culpar os tios, vai colocar as tias. Se não vai colocar o marido ou a mulher, vai procurar alguém para culpar. Há quem até culpa até o pastor, que este mal é por causa do meu pastor. Mas eu para te dizer que não é preciso no teu sofrimento culpar alguém. É correr a Deus, que nunca deixa de socorrer aqueles que sofrem. A Bíblia diz: Deus está perto daqueles que têm o coração contrito, o espírito abatido. Deus não despreza. Por essa razão, quando você está passando sofrimento, saiba recorrer a Deus, porque esse princípio é para te puxar perto de Deus, para que você encontre o auxílio, e então o teu relacionamento com Deus suba de patamar, melhore cada vez mais. O quarto princípio em relação ao sofrimento, é que Deus assume total responsabilidade por suprir nossas necessidades quando lhe obedeçamos. Eu vou repetir. Deus assume total responsabilidade por suprir nossas necessidades quando lhe obedecemos. Significa que quando você estiver a passar dificuldade, como foi no caso de Jó, mantenha a tua obediência intacta. Continua a obedecer a Deus. Porque é isso que o diabo diz a Deus. Quando Deus estava a gabar-se, podemos assim considerar, a gabar-se, a ficar empolgado diante do diabo em relação à vida que levava o seu servo, disse: será que você viu o meu servo Jó? Ele é um homem íntegro, ele é sincero, reto, temente a Deus, desvia-se do mal. E qual foi a resposta de Satanás quanto a isso? Disse: então como que o Jó não temeria Deus, se Deus colocou uma fenda, uma proteção à volta da vida de Jó? Jó vive bem, sempre tem comida em cima da mesa, Jó tem os seus filhos abençoados, todos estão a gozar de saúde.
Jó é próspero materialmente, Jó está bem. Como que não estaria ele a viver aquela vida de temor de Deus, aquela vida de adoração a Deus? E ele diz, e quando ele estava a falar isso, diz assim: Senhor, permita que ele passe pelo sofrimento. Então você vai ver como que ele vai abandonar a obediência que ele tem diante de ti. Para dizer que o Satanás, para ele, pensava que a vida de Jó, Jó estava ligado a Deus simplesmente porque beneficiava de Deus, proteção, bênção, etc. Mas Jó não era isso que era o elemento motriz que levava Jó, elemento motor que levava Jó a obedecer e a seguir a Deus, não. Por essa razão, meu irmão, não tenha como motivo a bênção de Deus. Para poder servir a Deus, Deus tem que te abençoar. Nós não vamos à busca de Deus só para receber bênção, mas nós vamos a Deus para tecer relacionamento, para desenvolver um bom relacionamento com Ele, porque nós reconhecemos que Ele é o nosso Criador e Ele é o nosso Salvador. Se não fosse Deus, não teríamos vida. Se não fosse Deus, não teríamos a salvação. E porque Ele é o Deus, o nosso Criador e Salvador, então, meus irmãos, nada de melhor do que render a nossa vida àquele que nos salvou, que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz e que nos criou para que possamos viver em relacionamento com Ele. Então, desta forma, quando você passar pelo sofrimento, prova a Deus e prova ao mundo das trevas que você não segue Deus por causa da saúde, não segue a Deus por causa da roupa, não segue a Deus por causa do casamento, não segue a Deus por causa do carro ou qualquer outro bem. E quando aquilo faltar, mantém a tua vida ligada a Deus. Continua a servir a Deus. Tenho aí o exemplo de Zacarias e Isabel na Bíblia. Zacarias e Isabel, a Bíblia diz que eles eram sacerdotes. O Zacarias era sacerdote, servia a Deus, era o sumo sacerdote, não é? Mas não tinham filhos. Não tinham filhos, mas isso não impedia Zacarias e Isabel continuar a ser temente a Deus, andar na retidão e servir a Deus continuamente. Está vendo? Para dizer que o nosso Deus, quando passamos pela provação de sofrimento, olha pela nossa obediência. Se nós continuamos a ser obedientes a Ele, apesar do sofrimento, apesar das dificuldades, continuamos a manifestar obediência ao nosso Deus, resultado, Deus assumirá total responsabilidade por suprir nossas necessidades quando lhe obedecemos. Quando permanecemos obedientes, Deus vai suprir as nossas necessidades. Para terminar, o último princípio em relação ao sofrimento é que o quebrantamento é o requisito de Deus para que você seja usado ao máximo. Vou repetir. O quebrantamento é o requisito de Deus para que você seja usado ao máximo. Deus quer te usar e Ele quer te usar ao máximo. Deus quer esgotar toda a potencialidade que colocou em você. Você é um varão valoroso. Você é um dominador. Você é poderoso. Você tem o poder do Espírito de Deus na sua vida. Então, Deus quer te usar. Ele quer te usar. Ele quer te usar. Mas muitas das vezes, existem limitações em nossa vida. Às vezes, nós próprios não realizamos até que ponto Deus quer nos usar. Agora, a Bíblia nos fala que Deus permite que passamos por quebrantamento. O sofrimento que você está a passar, a humilhação que você está a passar, está a quebrantar alguma coisa na tua vida para que Deus te use com maior intensidade. Está a quebrar a tua incredulidade, está a quebrar a tua impaciência, está a quebrar o teu egoísmo, alguma coisa que o teu sofrimento está a quebrar, o teu orgulho. Quando passa pelo sofrimento, Deus está a quebrar tudo isso para então melhor te usar. Por esta razão, saiba que Deus usa os vasos quebrantados. Tem que passar pelo quebrantamento. Jesus passou pelo quebrantamento,
Ele até morreu uma morte de vergonha, mas depois Deus o ressuscitou e fez dele Senhor dos senhores e Rei dos reis. Para dizer que o teu sofrimento é um quebrantamento para você. Esta é a razão que Deus está a permitir isso, para te usar ainda mais. Deus não quer usar um orgulhoso, porque depois de usá-lo, o orgulhoso vai querer acaparar-se da glória de Deus. Deus quer usar uma pessoa humilde, mas a humildade, meu irmão, passa pelo quebrantamento. Por isso que você vai passar por ali. Israel passou pelo quebrantamento e passando pelo deserto, depois a nação ficou preparada para alcançar as bênçãos de Deus. Há muita bênção de Deus por aí que está vindo no teu futuro. Brevemente Deus vai te visitar, mas deixa Ele te quebrantar primeiro. Quebranta-me, ó Senhor, deve ser a nossa oração. E quando vem o quebrantamento, vem o sofrimento, saiba resistir, saiba olhar no Senhor, aguentar e esperar que o teu Deus te dará uma postura através do resultado do quebrantamento, uma postura que vai permitir-lhe te usar e te usar muito mais ainda. Que Deus possa te abençoar. Você que está a passar dificuldade, eu quero orar para que a graça de Deus esteja sobre ti, que este sofrimento possa atrair a graça de Deus sobre a tua vida e que saiba que, primeiro, esse sofrimento vai chegar ao seu fim e quando chega ao seu fim, Deus vai te manifestar a sua glória na tua vida. Segundo, saiba que esta situação vai aprofundar a tua comunhão com Deus. Saiba que esta situação, Deus vai suprir as tuas necessidades enquanto permanecer obediente, e também este quebrantamento fará com que Deus te use e te use cada vez mais. Eu vou orar para você. Senhor Deus, meu Pai, estou a entregar ao meu irmão, à minha irmã que seguiu este ensinamento neste momento, que está a passar dificuldade e sofrimento. Há quem está a perguntar, mas por que eu? Por que sempre acontece comigo? Senhor, consola os seus irmãos, os seus filhos. Consola os meus irmãos e dê-lhe tranquilidade e a graça de saber que o Senhor está a operar. Através desse sofrimento, todas as coisas cooperarão para o bem daqueles que amam Deus. Senhor, que este quebrantamento torne os teus filhos capazes de serem instrumentos poderosos nas tuas mãos. Que a bênção do Senhor permaneça convosco até a próxima oportunidade. Muito obrigado. You were designed to be a part of the kingdom of God. Encaixa bem quando se trata da tua vida em relação ao reino de Deus. Foi criado como adorador, porém um dia se tornou rebelde e até tentou a Deus desafiar. Mas foi lançado do céu como um raio, porque a glória de Deus quis roubar.